vocês estão? Eu estou muito bem, obrigada por não terem perguntado. Sabem sobre o que é o vídeo de hoje? Claro que sabem! Está como sempre escrito aqui em baixo. Mas eu vou relembrar-vos. É sobre venenos. Bem, é sobre a aquatofana, que é um tipo de veneno muito conhecido e popular. Eu se calhar estou a dar spoiler. Basicamente o vídeo de hoje é sobre uma senhora muito interessante chamada Giulia Tofana de Itália. E vocês já vão perceber porque é que o vídeo é sobre venenos. Portanto, vão buscar o leitinho, as pipocas e a mantinha e encostem-se ao sofá a ouvirem esta história de assombrar. Claro que não é de assombrar, mas é interessante. Bem-vindos ao creepy caso de Giulia Tofana. Bem, não é assim tão creepy, mas é muito interessante. Giulia é provavelmente a serial killer mais bem sucedida de sempre. Mas eu também digo isto sobre todas as mulheres que mataram mais de 600 pessoas. Sim, é verdade. Ela matou mais de 600 homens no século XVII em Itália com o seu negócio de make-up. Ou melhor, com a sua fábrica de venenos. Mas como é que ela fazia isso? Ai, credo, até estou aos choques. Já vão saber. Giulia vendia uma poção chamada aquatofana, que se dizia conter arsénico, beladona e chumbo. Que bom para a saúde, não é? Para dar força e fazer crescer. Para quem não sabe, o sumo da baga da beladona era muito utilizado pelas mulheres para dilatar as pupilas, para dar aquele ar de rebento acabado de nascer. Aquela frescura que tínhamos antes de passar pela puberdade. Se fosse hoje em dia, no entanto, era... Tu estás bem, filho? Tu precisas de ajuda? Está quieto? Agir. Chumbo e arsênico eram elementos comuns no pó de arroz. Que as mulheres usavam muito antigamente. Porque aclaravam bem a pele e as pessoas na altura achavam que a tuberculose estava na moda. Agora, antes de avançarmos, tenham em conta que isto se passa durante o Renascimento. E casamentos organizados pelos papás, avós e tios eram uma cena. As mulheres eram obrigadas a casar-se com quem eles quisessem, independentemente de serem horríveis, nojentos, velhos. Coisas outras piores que eu estou a pensar e não posso dizer. O dinheiro e o estatuto eram sempre mais importantes para a família. Vá, filha, o que é que te custa abdicar da tua virgindade para pormos mais joias no cofre? Não te custa nada, não te custa, vai lá. Vai lá, homem! Depois de casadas, estas mulheres passavam a ser propriedade do marido. Era como se fosse uma troca. Dás-me a tua filha e eu dou-te algum ouro e uns netinhos para brincares, que tal? Os homens podiam fazer o que quisessem com elas. Espancá-las, castigá-las, para as ensinar a serem boas esposas e mães dos seus filhos. Era tipo um ritual entre a maior parte. Yay! Somos objetos! Porque eu também sou mulher. E não, divórcio não existia, portanto nem tentem ir por aí, só fugindo ou matando-os. Bem, este caso aconteceu há muito tempo, não foi? No século XVII, portanto é um pouco difícil encontrar algumas fotos da senhora e das pessoas. No entanto, a história existe e podem investigar e se encontrarem, uau, parabéns, porque eu não consegui. Não tenho a certeza dos nomes da progenitora da senhora, mas supostamente chamava-se Teofânia d'Adamo, não sei se pronunciei bem, supostamente executada em julho de 1633, por ter assassinado o seu marido. Agora Giulia, a filha e a personagem principal desta história, que não é bem uma personagem porque ela era real, portanto, vocês percebem. A Giulia era descrita como uma mulher muito bonita que estava constantemente em boticários, onde se vendia medicamentos e drogas. Bem, digamos que ela queria aprender a fazer as suas próprias mesinhas, drogas, veremos. E era boa. Era bastante boa e aprendeu também muito depressa. No entanto, há quem também diga que ela teria aprendido a fazer os seus venenos com a sua mãe. Daí o porquê de eu dizer o nome da mãe. Mas não um em específico que teria sido ela a desenvolver.
Um entanto de beleza, um frasco inofensivo, um líquido fatal, cujo 4 a 6 gotas seriam o suficiente para matar um homem. Este incrível produto chamava-se Aquatofana. Este produto aparentava ser um típico frasco de maquilhagem da época. Tipo um serum assim, mas também podia parecer um óleo religioso, sim. Havia óleos religiosos na época, tipo com santos e tudo. Já me sinto abençoada com tanto óleo sobre o meu corpo. Pareço mais jovem, homem. Pareço, diz que sim. Bem, ninguém suspeitaria. Era legítimo, um simples produto de maquilhagem ou óleo abençoado. Então, Júlia decidiu fazer negócio deste magnífico veneno. Porquê? A mulher não batia bem de cabeça, ela não era assim muito escorreita. Ela vai fazer negócio de um veneno. Ela quer matar pessoas por livre e espontânea vontade. E a filha ajudava a vender e fazer os produtos. Inicialmente, a Júlia disfarçou o veneno como maquilhagem em pó de arroz. O segundo disfarce eram frascos de vidro pequenos com a impressão de Mana of Saint Nicholas de Bari. Mas, Sara, responde lá, porquê que a Júlia está a fazer esta malandrice? Eu digo, porque ela era uma pessoa empática. Ela compreendia o sofrimento das outras mulheres que eram sentenciadas a viver com um monstro. Vá lá, até parece que nós não fazíamos o mesmo se percebêssemos de venenos como ela e, pronto, vivêssemos na época. Ela ficou conhecida por ser a amiga das mulheres. Eu sei, é vago, sou a melhor em inglês. Ela era amiga das mulheres que estavam presas no seu casamento. Logo, o seu negócio espalhou-se através de boca a boca. Oh, amiga, tu já ouviste falar da água tofana? É a solução perfeita para todos os teus problemas. Rápida e eficaz. Compra já. Mas, Sara, alguns homens não são maus, estás a generalizar. Calma, ela também vendia o produto a homens. Simplesmente, a maioria eram mulheres. Mas a Aquatofana tornou-se muito popular. Porquê? Porque não tinha sabor, porque não tinha cor e porque havia 2 tipos de disfarce. Líquido ou em pó, que permitia colocar tanto na bebida, no vinho, na água, como também na comida. Mas, acima de tudo, porque era quase impossível detectar que a causa de morte teria sido por envenenamento. Não se esqueçam, pronto, a época era um bocado retrógrada e ainda não havia determinados desenvolvimentos a nível da medicina, portanto, era claramente difícil detectar qualquer tipo de veneno já na altura, que se calhar hoje em dia não seria assim tão difícil. Para além disso, agia de forma lenta, fazendo parecer uma gripe em estado avançado. E, como era uma morte lenta, estes homens acabavam por ter tempo para pensar nos erros que teriam cometido, no quão maus e bestas e brutamontes eram. E arrependiam-se dos seus pecados. Não se esqueçam que a época era fervorosamente religiosa. Portanto, esta cena de se arrependerem dos seus pecados e de pedirem perdão a Deus e de remediarem a situação para poderem ir para o céu e não para o inferno, era uma cena. Portanto, punham as contas em dia, pagavam as dívidas, deixavam um cheque charuto para a família. E as mulheres gostavam, claro. Ele tinha-se arrependido dos seus pecados, do quão horrível tinha sido durante a sua vida de casado com elas. Agora, vamos falar sobre sintomas. Sintomas do envenenamento. A primeira dose, uma gotinha ou 2, teria os sintomas de uma constipação fraca, uma dor de garganta, um friozinho maroto. Chegamos à terceira dose, era uma mistura de gripe com gastroenterite. Hardcore, dores no corpo, vômitos, diarreia, frio para chuchu, fadiga, muita fadiga, desidratação, etc. Vocês perceberam a ideia? Quando chegassem à 4ª dose, a vítima morreria. Ok, agora vamos aos clientes, porque eles podiam simplesmente esbroncar-se, não era? Mas não! Os clientes da Júlia também eram amigos dela. Eram fiéis, eram leais. Para além de que se falassem, a Júlia era condenada à morte, mas eles também eram apanhados na curva. Yupia! Ups.
Bem, isto que não fossem, ficavam a arder, porque já não havia venenos para mais ninguém. Portanto, era assunto sério, então só passavam a informação do negócio a pessoas em quem realmente confiavam e que precisavam, acima de tudo, do veneno. A Júlia fez isto durante 50 anos. Yep, 50 anos. Eram leais. Leais como um labrador. Sim, o cão. Então, até aqui, ela e a filha teriam vivido no sul de Itália, mas decidiram, bora dar uma curva e ir para outro lugar. Não havia cidade em específico quando estavam no sul de Itália, simplesmente presumo que seja Bari por causa do santo que ela vendia como engodo para o veneno. Ela vendia a poção, o óleo essencial, que era de um santo de Bari, Santo Nicolas, São Nicolau de Bari. Ora, portanto, eu presumo que fosse em Bari que ela estava. Normalmente as pessoas só vendem coisas de um determinado santo num sítio quando o santo é padroeiro do sítio. Pronto, ela depois acaba por se mudar para Nápoles e depois para Roma, sempre com a filha atrás e, claro, com o negócio também. Era uma mulher empreendedora! Foi encontrado um diário desta fase da sua vida, onde constava como administrar o produto, a aquatofana, que Júlia teria deixado de vender em pó. Bem, líquido era mais fácil de colocar em qualquer coisa. Ninguém passa sem beber água, por exemplo. Constava que também os sintomas, ela descrevia os sintomas, era como se ela estivesse a fazer um relatório, uma análise do que é que acontecia, sempre que o veneno era administrado e de como é que a situação entre ela e a cliente acontecia. Portanto, os homens iam sentir-se fracos, doentes, iriam chamar o médico iria dizer que era uma gripe fraca, que não era nada de especial, receitava-lhes um medicamento generalista para qualquer tipo de doença deste género, constipação. Depois da quarta dose administrada, o homem demonstrava-se claramente vulnerável e fraco. A mulher demonstrava-se ansiosa com o prognóstico do seu amado marido. Algumas mulheres eram suspeitas por serem péssimas atrizes e a Júlia tinha que as ensinar a representar, basicamente. Por exemplo, como agir quando estivesse a servir ao marido uma maravilhosa sopa, ou um copo de vinho, ou um copo de água. Todas entravam em pânico. Quase todas, vá. E ela tinha que as ensinar como agir neste tipo de situações e a gerir o stress. E algumas mulheres panicavam, como hoje em dia quando temos aquela crush e não sabemos para onde olhar ou o que fazer com as mãos. Bem, e também lhes relembrava sempre para não se esquecerem de porem apenas uma gota ou duas por dia, porque, bem, se decidissem por logo 4 ou 5, ia dar muita cana. As pessoas iam perceber claramente que alguma coisa estranha estava a acontecer porque a morte era muito rápida e era suposto a morte ser lenta para não criar suspeitas. Depois da morte do marido, a Júlia continuava a guiá-las sobre como agir para não levantar suspeitas. Está triste, fica triste. Estou tão triste, eu não queria nada que ele morresse. Não queria. Amiga, finges que estás triste, que estás ansiosa, que estás preocupada com tudo o que aconteceu. Se chorares, passas. Depois dos homens morrerem, claramente que a Buffy desconfiava das mulheres. Eram mulheres. Por isso, mandavam fazer uma autópsia. Mas adivinhem o que é que encontravam? Nada. Rigorosamente nada. Mas calma, não vamos só dar mérito aos clientes por se portarem bem e manterem a sua boca fechada. A Júlia também se portou muito bem. Já viram todo o trabalho que ela teve. Ela guiava-os. Ela era uma mentora. Claro, não era uma mentora, mas era uma guia. A Júlia portava-se muito bem porque ela também fazia questão de saber quem é que eram realmente os seus clientes. Se eram pessoas de confiar, se ela podia confiar o seu bebê venenoso com elas. Então fazia-lhes um questionário para perceberem quem são, quem é que as tinha recomendado e depois corroborava a verdade com os seus clientes para perceber se realmente essa pessoa a teria recomendado ou não. Para além disto, a Júlia também fez um pequeno rebranding. Nos rótulos dos frasquinhos, dos líquidos, ela colocou indicações passo a passo de como utilizar o produto de maquilhagem venenoso. Ela tinha lá as instruções que dizia do tipo: coloque uma gota ou duas por dia, sempre à noite, no seu rosto. Claro que não era no rosto, era no copo do marido, na sopa. Bom, nem tudo pode durar para sempre.
E eis que em 1650 tudo foi por água abaixo. Quer dizer, por sopa abaixo. Uma nova cliente procurou Júlia. Estava desesperada, precisava de matar o marido, precisava do seu veneno precioso, popular, que toda a gente que tinha um marido mau usava para se ver livre dele. Então, Júlia, ouvi falar do teu best-seller Aqua Tofana. Dás-me um pouco, o meu rosto precisa tanto. E a nossa Júlia fez-lhe o check-up, como era habitual, para ver se ela era de confiança, mas estava tudo em ordem. A senhora comprou o veneno, foi para casa, fez o jantar ao marido, serviu o jantar ao marido, o marido sentou-se para jantar. O jantar era uma sopa que se comia com uma colher. Ele pediu-lhe vinho para empurrar. Ela voltou com o vinho e ficou a olhar para ele, a sorver a sopa. Sopa gostosa. Qual é que é o truque, mulher? Deixa por mais vezes. E a cada colherada de sopa, a mulher ficava cada vez mais em pânico. Começou a gritar para que o homem parasse de comer. Para, homem, para de comer. Eu não posso dizer porquê, mas para. O senhor levantou-se, agarrou-a e começou a bater-lhe. Até que ela dissesse porquê que ele não podia comer a sopa. O marido arrastou-a para a polícia de Roma. A autoridade não brinca em serviço e utiliza rapidamente mecanismos de tortura para obter qualquer informação que ela pudesse ainda estar a ocultar. Ela desbroncou-se, como é normal, mas já deviam ter calculado que no meio disto tudo ela se tinha desbroncado. Se a coisa não estava bonita para esta mulher, só ficou pior. Ela foi executada. Que novidade. Entretanto, foram contar a Júlia tudo o que se passava. Oh my God, Júlia, descobriram o teu negócio. Esconde-te já. Tens que sair daqui. Baza. Ela tinha de se fugir, tinha de desaparecer dali e foi isso que exatamente fez. Pediu um abrigo numa igreja para passar a noite. Eles deram-lhe, foram povos. O plano supostamente seria ficar lá até poder ir mais longe. Mas rumores começam a espalhar-se. As pessoas gostam de falar e afinal tinha acontecido uma coisa um pouco épica. Uma mulher envenenou o marido e chibou-se que uma mulher vendia venenos para matar homens. Upsi Daisy. As pessoas começaram a falar sobre o que tinha acontecido. Uma mulher vendia venenos e tal. Olhem, uma mulher ajudava a matar homens. Olhem, sabiam que ela envenenou o sistema de abastecimento de água. Ela não envenenou o sistema de abastecimento de água. Mas vocês sabem como é que são os rumores. Os rumores são como o telefone estragado. Uma senhora com 80 anos que vive numa aldeia. As pessoas descobriram que ela estava na igreja e foram atrás dela sedentos. Sai daí, tu percebeste? Ela teve de sair da igreja, foi levada para as autoridades, foi torturada. Que novidade. Depois do vídeo das bruxas, o que é que vocês podiam esperar? É normal, é uma coisa extremamente normal. Mulheres serem torturadas e executadas. Ela acabou por confessar que teria matado cerca de 600 homens entre 1633 e 1651. Tiram-lhe também os nomes dos seus clientes. Ela disse que só se conseguia lembrar de alguns. Era uma boa pessoa. Em julho de 1659, Júlia Tofana foi executada juntamente com a filha e 2 empregados que a ajudavam igualmente no negócio. Mas acham que isto fica por aqui? Nanã! Aqua Tofana tornou-se uma lenda e em 1791 um famoso compositor chamado Mozart, sim, Mozart, ficou seriamente doente e estava convencido de que teria sido envenenado. Dias antes da sua morte disse: "Eu não vou durar muito mais tempo, mas tenho a certeza. Alguém me deu Aqua Tofana." Historicamente, ele teria morrido de sífilis ou por ter ingerido porco cru. Sabem? Ténis. Não é bom. Mas é possível. E a possibilidade é uma coisa que nos remói o interesse de uma maneira. Sabem em que parte do vídeo chegamos?
ao fim. Chegámos ao fim, meus caros, meus fofuchos, meus redentos de soja. Espero que estejam felizes por vos ter trazido outra vez as histórias para a mesa. Agora desamparem-me longe. Foi um gosto, foi um prazer. Cumprimentos para a família.